Oi gente, bem-vindo à minha terra. Ontem teve tempestades mais ou menos fortes aqui, com bastante vento. Não foi tanta chuva assim, foi entre 55 e 60 milímetros aqui na região, mas já teve alguns estragos por aqui. Estragos não, mas algumas coisinhas que tem que consertar. Então hoje a primeira coisa, vamos fazer uma manutenção aqui em algumas zonas. Então, como a gente tem araucárias que são de grande tamanho, quando cai um galho só, nós já temos um grande impacto. E aí temos que limpar a zona novamente para poder caminhar e ficar tudo bonitinho de novo. Por sorte, eu não tive nenhum estrago grande, mas olha só, essa é a zona do mato, então, e olha só, isso é um galho de uma araucária. Olha o tamanho dele. E imagina se isso cai quando a gente está aqui, né? A maioria das vezes esses galhos, eles caem reto para baixo. Então, se vocês vê, quando eles caem, vocês vê que eles ficam fincados dentro da terra. Se isso chega a cair na gente, não quero nem dizer o que acontece, né? Olha só, ele simplesmente fincou aqui na terra, chegou a levantar. Vai estar meio escuro, né, para ver, né? Mas agora vamos fazer esse trabalhinho, então, de tirar esse galho. Ainda que a araucária, ela muitas vezes é utilizada para fazer fogo, eu não gosto, porque as araucárias, todas as coníferas, elas têm certas resinas na sua madeira que fazem que quando que a gente queime ela, essas resinas se dissolvem e acabam indo com a fumaça, deixando ela depositada na nossa chaminé e também ao redor do nosso fogão, fazendo com que muitas vezes, depois de um tempo, a gente possa ter a obstrução desses canais. Além de não ser bom que a gente fique respirando essas resinas o tempo inteiro. Então eu não reaproveito essa madeira, porque eu ainda tenho muita madeira boa, tanto da construção da casa, né, dos eucaliptos que foi utilizado nos andaimes, bem como a madeira que eu vou tirando assim aos poucos de dentro do mato só para o meu uso. Mas que nem essa daqui é uma madeira muito linda, vocês vê que tem vários tipos de epífitas nelas, e quando ela caiu e eu vi ela aqui, eu achei a coisa mais divina. Então essa vai ficar. Só que aqui no caminho a gente não pode deixar, então eu vou cortar ela, mas eu vou deixar ela distribuída por aí, só cuidando para não amassar minhas plantas que estão embaixo. Mas então eu vou fazer um corte aqui. Tinha esquecido as baterias da minha motosserra. Eu uso todos os aparelhos elétricos porque eu acho muito mais fácil poder carregar eles aqui em casa que ter que ir até a cidade comprar gasolina, além da poluição que gera. Essa máquina é bem boa, uma motosserra Makita com baterias de 6 ou 5 amperes, me funciona muito bem. Ó, como eu tinha dito, ó, ele ficou preso dentro da terra. Vou ter que vir retirar ele e colocar novamente por cima da terra. Mas eu acho que vai ficar bem bonito assim. Para esse outro pedaço aqui, vou ter que tirar ele um pouquinho, porque ele vai cair em cima da glaunema. Assim tá bom. Tirar a dracena daqui de baixo. E assim tá, beleza. Vamos novamente cortar esse pequeno. Agora esse. Esse daqui, vamos colocar aqui assim. E esse eu vou cortar ali do lado e já vou deixar ele como ele tá. Pronto esse. E agora vamos cortar esse daqui. Esse podemos deixar aqui do lado.
É muito importante que a gente não retire toda essa madeira da natureza, porque ela vai ser o lugar para que muitos micro-organismos apareçam, como por exemplo os fungos que vão decompor essa matéria, além de pequenos cupins, besouros e outros tipos de animais que vão se abrigar e se alimentar dessa madeira, além de criar refúgio por baixo dele para pequenos mamíferos, também até grandes mamíferos como os tatus, que também vão buscar alimento nessa madeira, e também vai criar um isolamento no chão para que assim durante o inverno ele não fique tão frio e durante o verão ele retenha mais umidade. Assim que essas madeiras são fundamentais. Já aqui, demarcando o caminho, já vou colocar as grimpas para o meio, as quais eu também não queimo. A maioria das pessoas por aqui tende a queimar todas as grimpas. Eu não faço isso porque também elas vão criar então essa capa de proteção por cima do solo e muitos animais também vão usar elas. Agora dá para caminhar novamente. Essa parte do mato nos mostra que tudo aqui é efêmero e a gente não tem o controle sobre tudo. E muitas vezes vai cair ramas em cima das nossas plantas, elas vão morrer algumas vezes, outras vezes elas vão se quebrar e vão se reproduzir. Isso é o processo natural e a gente tem que se conformar com isso quando a gente não tem um ambiente controlado, como por exemplo em potes dentro das nossas casas ou também em uma estufa. Mas vocês podem ver que a maioria das plantas estão gostando e assim vai indo o desenvolvimento dessa área. Bom, e tem duas plantinhas mais que floresceram essa semana e eu achei incrível. Vou mostrar elas para vocês. Uma é de sol e outra é então de sombra. Uma vai ser rasteira e a outra vai dar uma planta bem grandinha depois de um tempo. Então vou mostrar ela para vocês porque eu achei demais e os beija-flores estão aproveitando bastante elas. Talvez vocês conheçam porque não é uma planta rara aqui no Brasil. Essa primeira que eu vou mostrar para vocês se chama Justícia. Olha que coisa mais linda essa inflorescência. A Justícia é uma daquelas plantas muito duras, vocês podem colocar ela em quase qualquer tipo de solo e ela vem para frente. E ela se dá muito fácil por estacas, então é só quebrar um galinho pequenininho dela, colocar numa terra, manter ela mais ou menos úmida nas primeiras semanas e vocês já vão ver os primeiros brotes. Essa a minha tia Liane me deu e olha que linda ela tá. Ela tem menos de 6 meses. Aqui do lado tem outra que já tá passando um pouquinho mais a floração. E ela tem muito néctar, o que faz muito boa escolha para os nossos beija-flores e alguns outros polinizadores, como algumas borboletas que tem então a probóscide, né, aquela linguinha um pouquinho maior. E ela vai florescer quase durante o ano inteiro. E olha que maravilha, a gente está em pleno maio e ela está aqui deslumbrante. Mas vocês têm que saber que quanto mais sol vocês derem para ela, melhor ela vai se desenvolver e mais flores ela vai dar. Mas cada cacho desses é incrível, dá um contraste muito bonito no nosso jardim. Tem vários tipos de Justícia que a gente pode usar no jardim e quase todos eles são deslumbrantes. Alguns têm umas flores mais brancas, outras mais vermelhas e também algumas vão ser mais delicadas, como algumas que eu tenho ali do lado. Plantei, replantei algumas essa semana e outras eu ainda tenho ali na minha horta, que eu ainda não peguei um lugar para elas. E aqui para o outro lado vão estar as outras florzinhas que eu queria mostrar para vocês. Essa tem um efeito tapizante. O que seria isso? É um efeito de tapete no nosso jardim. Também fiz ela de mudinhas. Aqui tá difícil de acessar e tá bem escuro, porque ela gosta de mais sombra. Mas o mais bonito dela eu acho ainda a folhagem. Olha que linda essas veias bem brancas, né? Essa então vai se chamar Coelia macoianea. E olha a flor que ela deu agora. São flores muito bonitas, ela dá em grande quantidade.
Olha quantos botões a gente vai ter aqui. Tudo isso vão ser flores. E eu percebi que essa ruélia aqui, que tá numa zona bem sombreada aqui embaixo das bananeiras, embaixo da nossa budleia, ela tá florescendo bem mais. Essa é uma zona mais úmida. As que eu coloquei no meio do bosque, onde é mais seco, ela não tá florescendo ainda. Então é uma planta que gosta de um pouquinho mais de umidade, mas vocês podem ver que ela floresce ainda que nessas condições de bastante sombra. Falando em floração, né? Se a gente tem a ruélia ali embaixo, aqui em cima vai estar a budleia. Essa é a budleia amarela, mas eu tenho a lilás também e a roxa, e todas elas ainda estão produzindo flores desde setembro. Então ela vai completar o ciclo, vamos ver como ela vai se comportar no inverno, não sei. Essa daqui não vai se queimar porque está embaixo das bananeiras ainda, como a gente pode ver, né? Mas ela ainda tem flores. E o cheiro delas é maravilhoso. Algumas pessoas chamam ela também de arbusto de borboleta, porque ela atrai muitas borboletas, é uma das melhores plantas para borboletas. E também vai conseguir alimentar as nossas abelhas também. E já que a gente está aqui perto do maracujá, eu quero mostrar um trabalhinho que você sempre tem que ter cuidado, porque o maracujá é muito conhecido por atrair muitas mariposas que depositam então os ovos nessas folhinhas que são bem gostosinhas de comer para elas, né? Então, se a gente não fica fazendo a manutenção, olhando por baixo das flores para ver se tem ovos, que vão ser de uma coloração amarelinha, em forma oval, a gente vai começar a ter o desenvolvimento de larvas de borboletas. E olha só, aqui a gente já vê uma, eu já tirei ontem várias delas, tá? Mas se a gente deixa ela, ela vai comer toda a nossa planta. E nunca é uma, sempre são dezenas. O que faço, eu sei que pode parecer um pouco cruel, mas nessas plantas que eu preciso consumir também, né, que eu também preciso me alimentar, eu vou eliminar elas só apertando. Elas não são venenosas, então a gente pode com confiança matar elas, mas sempre a gente tem que ir olhando por cima e por baixo das folhas para ver se a gente não tem mais delas. Olha aqui, mais uma pequenininha. E a folha já cheia de furinho. O que eu percebi é que quanto mais umidade tem a nossa maracujá, mais ela vai estar sensível a esses animais. Como eu tinha dito já em outros vídeos lá no Mi Jardim del Desierto, se a gente tem um crescimento muito abundante de uma planta que ela não está adaptada então a certas condições com muito adubo ou muita água, ela vai diluir todos esses metabólitos secundários, todos esses produtos que ela vai conseguir gerar, e assim ela vai perder essa proteção. Os metabólitos secundários então são essas essências que as plantas produzem, que não é necessário para seu crescimento direto ou reprodução direto, mas ajuda elas a se proteger contra herbívoros, contra fungos, contra o excesso de vento, etc. Tá? Então, como esses metabólitos secundários vai estar mais diluído porque ela está crescendo muito rápido, não consegue produzir tantos deles, elas vão ficar mais sensíveis. E por isso que esse maracujá, que está num solo muito mais úmido, tem larvas, e aquele lá de cima que está plantado no meio das pedras, que a gente pode ver ali atrás, ele nunca teve nenhuma, porque ele está num ambiente muito mais seco, que é o ambiente original dele, tá? Então tenham esse cuidado. Vamos dar uma voltinha aqui comigo para mostrar mais uma coisa que está me fazendo pensar bastante no que eu estou plantando em cada época. Como vocês sabem, a gente está passando por um evento de mudança climática. Muitos podem ser negacionistas, mas não tem quem não veja o que está acontecendo, e as estações já estão bem diferentes. O milho aqui nessa região, que é subtropical, a gente somente plantava de setembro a dezembro, mais ou menos. Só que com as mudanças climáticas a gente já não sabe o que vai acontecer mais. Então eu comecei a fazer alguns experimentos. Algumas coisas eu plantei muito no início da temporada e não queimaram mais com a geada. E também outras que são cultivos de verão, eu comecei a plantar também um pouquinho mais tarde. Como que aqui eu tenho a possibilidade de gerar minhas próprias sementes, sai custo zero, então a gente pode começar a fazer esses experimentos. Se vier uma geada e não funcionar, tudo bem, mas se não vier uma geada e eu conseguir consumir esses produtos, melhor ainda, porque eu estou prolongando a temporada bastante. E um desses cultivos que eu pensei que não ia funcionar
são os milhos, que vocês podem ver aqui atrás. Tem bastante e olha só já o tamanho das espigas. Essas variedades são aquelas dos milhos coloridos que eu já tinha mostrado no outro vídeo e agora eu vou ter outra. Esse milho eu plantei mais ou menos no início de março e agora a gente está em maio e eu já vou poder começar a colher ele em 1, 2 semanas mais ou menos. Foi quase em março que eu plantei ele. Isso daqui é histórico para a região, né? Plantar milho nessa época. Então vejam também como está funcionando a temporada de vocês. Muitas vezes a gente só segue o que está na internet, né? As temporadas que tem que plantar cada coisa, mas às vezes é bom fazer a prova e conseguir alongar essa temporada e assim consumir mais variedade de produtos diferentes. E falando então, por que eu vim aqui nesse milho? Porque agora eu vou fazer algo também que não se deveria, digamos assim. Eu tinha plantado minhas ervilhas de cheiro, várias espécies de ervilhas no início de abril mais ou menos. Só que teve uma enxurrada grande, choveu acho que quase 200 milímetros de novo e todo esse material foi embora e levou as sementes com ele. E depois disso eu não tive mais tempo e não plantei mais ervilha. Então agora, estamos em 10 de maio, eu vou tentar plantar ervilha, sabendo que se vier uma geada, provavelmente elas não vão resistir. Mas vamos tentar, assim, eu tenho muita semente e assim esse solo também não vai ficar tão descoberto. E além das ervilhas, eu também quero plantar uns cosmos, que eu tenho bastante mudas de sementes que caíram no chão e germinaram novamente. Agora não deveriam mais germinar, né? Mas como a gente tem ainda ondas de calor, eles estão germinando, então é isso que eu vou fazer hoje também. Aqui então tá minhas sementes de ervilha. Essa é uma variedade chamada Sugar Magnolia, porque ela tem a coloração então bem escura. Vou tirar uma aqui para que vocês vejam. Olha só a cor dessa ervilha. Ela é de bom tamanho e ela vai poder ser comida tenra. Então quando a vagem ainda tá pequenininha, a vagem vai ser roxa, coisa mais linda, a gente vai poder comer e ela é bem doce. Então essa é uma forma boa também, porque algumas ervilhas tu tem que esperar ela amadurecer. Essa eu posso comer num estágio muito mais inicial. Então se vier uma geada, eu ainda vou poder comer essas mais cedo na temporada, tá? Mais cedo na temporada, eu digo mais cedo na temporada de crescimento dela. Eu já tinha arrumado esse espaço onde eu ia colocar a ervilha, então já tá quase tudo preparado. É só eu colocar elas no chão. Então aqui é a zona, de um lado eu plantei alcachofra misturada com gazânia para os polinizadores. E aqui eu já tinha colocado então as minhas estruturas de taquara. Só que embaixo cresceu muito desse inso, que é tipo um dente de leão. Então eu vou tirar um pouco eles para liberar o espaço e pegar então luz solar e esquentar um pouquinho mais o solo. Bom, como a gente vai fazer esse plantio? As ervilhas, então, o certo é hidratar elas uma noite antes, para que assim elas se expandam e não precisam tanta umidade no solo. Mas eu não fiz esse processo, mas igual elas vão germinar porque o solo está bem molhado. A gente vai plantar então 3 ervilhas por cada uma das patas dessa estrutura. Então em cada estrutura vão ser 9 grãos de ervilha que a gente vai plantar. Algumas pessoas plantam elas então no mesmo buraco, mas eu prefiro colocar uma de cada lado da nossa pata, para que assim, se as 3 vingam, a gente não vai precisar tirar algumas delas. Vamos fazer um buraco então 2 vezes a profundidade do tamanho da nossa semente
e vamos enterrar elas. Bem, agora que as ervilhas já estão plantadas, então eu vou colocar um pouquinho de flores também ali para alegrar um pouquinho. Como eu expliquei no vídeo dessa semana lá em Mi Jardín del Desierto, tem várias plantas que semeiam e se auto-semeiam sozinhas e muito facilmente. E esse é o caso do cosmos, principalmente esse alaranjado. Então, como eu deixei cair algumas sementes nesse verão aqui, eu tô repleta de mudas. Então eu vou tirar algumas dessas daqui e vou colocar lá. Essa é uma ótima forma de conseguir mudas, então, naturalmente, de forma grátis, e assim a gente vai poder ir colocando, distribuindo nesses locais do nosso jardim que ainda não tem tanta vegetação. Eu vou fazer isso agora com os cosmos, mas depois também eu vou colocar algumas vinhas que sei que tem vários pontos aqui do meu jardim que também já tem mudinhas. Então, vou pegar elas, pegar um potinho para não perder tanta terra e uma pá, e vamos começar a desenterrar elas. Vou colocar algumas então ao meio das intersecções das armações para as ervilhas. Os cosmos a gente pode enterrar um pouquinho mais profundo, porque eles também tiram raízes pelos lados, igual que os tomates. E falando em tomates, eu ainda tenho alguns crescendo aqui, e eu vou deixar até que eles morram sozinhos com a geada. Ainda que agora, nessa época do ano, a gente vai começar a ver o declínio das nossas populações de polinizadores, visto que a maioria deles vão hibernar nessa época fria, a gente ainda tem que pensar nas nossas flores, para que assim a gente tenha uma sucessão e também consiga alimentar e dar provisão de abrigo para outros animais. Além que existe alguns polinizadores, alguns insetos que vão continuar ativos nessa temporada de frio. Las dálias, por exemplo, para conseguir perpetuar a produção de flores é muito necessário que a gente comece a tirar esses botões já decaídos das flores. Assim, a gente vai conseguir ter um prolongamento dessa temporada com essas lindas flores que também vão ser um atrativo para a gente nessa temporada de menos cores. Mas era isso mais ou menos que eu queria trazer nesse vídeo para vocês, para não ficar tão longo assim. Quais são os outros trabalhos que vocês estão fazendo nessa temporada do ano? Por favor, deixe aqui nos comentários para que todo mundo saiba o que a gente poderia mais estar fazendo nessa temporada do ano. Bem, espero que vocês tenham desfrutado desse vídeo e até a próxima!